Professor, explique pra gente, o que é fake news? Fake news é um fenômeno de comunicação, né? São mensagens falsas e elas não são jornalísticas, né? Não são feitas por profissional de jornalismo, né? Do profissional de comunicação, mas elas estão mascaradas, elas têm uma aparência de texto jornalístico, mas são informações e notícias falsas. E essa disseminação, essa multiplicação de conteúdos falsos, como controlar isso? É um fenômeno que existe, né? Pré-existe, né? As redes de comunicação que a gente conhece, os aplicativos de mensagem, né? Mas geralmente a gente recebe essas mensagens nas páginas das redes sociais mais comuns que a gente conhece, Facebook, Twitter, até no aplicativo de mensagem do WhatsApp. E geralmente elas se disseminam porque o próprio usuário passa essa mensagem para frente, né? Então ela vem ali às vezes com uma mensagem meio de alarme, meio apocalíptica, né? Meio que o final do mundo, e o usuário às vezes com medo, ou até com uma preocupação, com a emoção ali de cuidar da sua rede de família ou da rede de amigos, ele passa essa informação para frente, né? E às vezes ela não é verdadeira, né? E o que fazer para esse combate, professor? E acho que tem questões que são... primeiro, acho que a gente pode evitar, né? Muitas das fake news, as chamadas fake news, elas têm uma aparência de boa notícia ou de uma preocupação, né? E isso é importante a população saber. A gente tem aquelas que talvez são mais grosseiras, que a gente já vê e já lê de cara, né? que é falsa. Nossa, pessoas caindo na China por causa do coronavírus, né? Ou foi a sopa de morcego que os chineses comem, enfim, é uma alimentação. Isso parece gritante, né? Que já é uma notícia falsa. Mas a gente está percebendo um fenômeno bastante contemporâneo, bastante atual, que as notícias falsas relacionadas ao coronavírus, por exemplo, elas têm uma aparência de cuidado, né? E aí é meio que movida a emoção, a pessoa passa para frente aquela notícia, né? Então, por exemplo, às vezes é uma receita de um chá que supostamente, né, ele previne a doença, o que não é verdade, ou às vezes é uma preocupação de que um caso chegou na cidade ou no país, o que também não é verdade. Então, às vezes ali movido pela emoção, a pessoa passa para frente com uma boa intenção, né? E aquilo não se verifica. Então acho que o primeiro cuidado é a gente não passar informação, a não ser que a gente tenha visto num canal oficial. E que tenha fonte, né? Credibilidade. Exato. Embora algumas fake news elas coloquem as fontes, né? Assim, as fake news com relação ao coronavírus, por exemplo, ela diz lá que foi o médico doutor Drauzio Varella, né? Ou que foi a notícia do Ministério da Saúde. Então às vezes elas são assinadas como um profissional que a gente conhece, né? Que o Ministério da Saúde falou, mas quando a gente entra no site, às vezes do Drauzio Varella ou do Ministério da Saúde, não se verifica, né? Então às vezes ela vem assinada como autoridade, mas ela não é, efetivamente. Então por isso você às vezes tem que buscar e fazer essa verificação para confirmar, né? Mas acho que a melhor recomendação é a prevenção, né? Então desconfiar, né, se você recebeu aí no seu aplicativo de mensagens, e não repassar. Certo. Agora, os meios de comunicação de massa também são responsáveis por esse alarde e para a disseminação de notícias falsas? Eu acho que nesse caso do coronavírus, que eu acho que é o mais atual, os veículos eles têm uma certa responsabilidade porque eles estão criando um sentido de urgência, né? Me parece assim, a gente acorda de manhã, vê lá um caso confirmado, aí no Jornal da Tarde mais 3 casos confirmados, no Jornal da Noite um caso confirmado da Bélgica, outro não sei aonde. Então os veículos às vezes ao reportar cada novo caso dá uma sensação, né, uma psicologia, né, mas dá uma sensação de que parece que perdeu o controle. Isso é uma teoria básica da comunicação, o agendamento, né, o enquadramento, em que na verdade não se verifica, né? As pessoas têm uma mobilidade, as pessoas estão circulando maior, né? Mais pelo mundo, pegando mais avião, então é natural que o vírus se alastre, né? Mas como é reportado e como é falado às vezes, né? E a quantidade de reportagens produzidas e de informação produzida cria uma falsa sensação de um perigo que está fora de controle, né? Então os veículos de comunicação têm sim uma certa responsabilidade nessa sensação, e cria um vácuo e cria um ambiente ideal para as fake news aí se aproveitar desse medo que às vezes está instaurado, né? Lembrando que as redes sociais, né, elas lucram com esse compartilhamento, né? Então assim, o Facebook, cada vez que você compartilha,
como é uma plataforma comercial, né, as pessoas com medo elas clicam mais, né? Então é interessante, se a gente for pensar por um lado, que a fake news ela gera mais volume, né, de tráfego nessas plataformas. Então, de certa forma, as redes sociais e os veículos de comunicação de massa são corresponsáveis também por esse espaço das fake news, né? Uhum. Agora o Ministério da Saúde também alerta, tem no site os alertas contra as fake news, não é? Isso, ele criou agora recentemente, né, já era um movimento que já estava vindo, né, já estava se monitorando, né, as consequências das fake news para a saúde. Então os canais oficiais, a OMS e o Ministério da Saúde, eles estão criando aí canais para divulgar essas fake news. O Ministério da Saúde do Brasil, ele criou, né, tá investindo muito nas páginas das redes dele, né, das páginas oficiais, no Instagram, no Facebook, e ele abriu um canal também no WhatsApp, um número específico para você receber denúncias, e eles compartilham depois. Ele fala, olha, isso é fake news, né, e aí ele coloca qual seria a informação verdadeira embaixo. Então aí são estratégias para justamente frear um pouco esse movimento. E aí eu recomendo até a população talvez a seguir essas páginas oficiais, né? Sim. Agora você também vai abrir um projeto, está com um projeto em desenvolvimento sobre fake news. Conte um pouquinho pra gente como é que é esse projeto. Eu tenho um projeto de pesquisa que estou iniciando aqui na UEM. Eu estou iniciando agora com parceria com o Hospital Universitário, né, com assessoria de comunicação. E é um projeto chamado Multimeios em Saúde. Basicamente, né, dentro de diversos objetivos, um deles é inclusive monitorar as redes sociais online, essas páginas, e identificar esses movimentos como inclusive a fake news, e pensar a criação de conteúdos para frear um pouco esse movimento também, né? Então a gente vai entender, monitorar as redes sociais, vai identificar as características, quais são as fake news que se disseminam mais rápido, qual é o alcance. A gente já sabe por outras pesquisas que são as pessoas que compartilham e não os bots, né, não os robôs, os softwares que eram comunicados, que eram falados que eram os compartilhadores das fake news. As pessoas compartilham mais. Então é justamente entender esse fenômeno que na comunicação, apesar de antigo, né, com esses novos meios digitais, ele tem uma consequência e um impacto muito grande, né, na saúde pública e coletiva de forma geral. E esse ano, como é ano político, provavelmente vai ter multiplicação aí de fake news. Exatamente, né? A gente já viu e alguns estudos já estão sendo falados, inclusive, que as fake news tiveram uma importância muito grande nas últimas eleições do Brasil e nas eleições que a gente viu do Brexit, né, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, na eleição do governo dos Estados Unidos. Então a gente sabe também que há motivações políticas e às vezes ideológicas, né, para se apropriar desses espaços, esses canais, esses veículos de comunicação para criar aí talvez até mesmo uma confusão, né, na cabeça do eleitor, e aí um grupo político pode se aproveitar desse espaço, né? Você acabou de ouvir o professor Tiago Franklin Lucena. Ele é professor do curso de Comunicação em Multimeios na UEM. Liliana Mello, UEM FM.